Eu tô ouvindo. Você tá me Agora foi. ouvindo? Agora sim. Agora eu tô te ouvindo. Tá me escutando também? Tá, agora eu tô, tá certinho. Maravilha. Bom, boa tarde. Já te agradeço de antemão da sua disposição. A gente sabe que é uma correria para todo mundo, até a gente conseguir organizar esses horários, mas muito obrigado por resolver, por topar participar desse projeto conosco, tá? A equipe vai entrando, eu não tenho muito tempo também, que eu vou dar aula daqui a pouco, então um ou outro que Sem entre problema. atrasado, não assuste, né? A gente está gravando, quem não puder participar, assiste depois gravado para pegar todas as informações, tá, Fabrício? Então, assim, Aham, sem só problema. para retomar, é um projeto da parceria da Associação Comercial com a faculdade. Então, nosso objetivo é fazer um diagnóstico com os nossos estudantes. O instrumento que eu vou fazer esse roteiro de entrevista com você já é um trabalho deles, tá? E a gente precisa entender um pouquinho a empresa para saber aonde podemos atuar com esse olhar de poder fazer uma coisa, uma proposta de um projeto, alinhar a teoria com a prática e te levar a alguma coisa que seja interessante para a sua empresa, tentando trazer uma solução que seja adequada para você, tudo bem? Aham, sem problema. Então, a primeira pergunta é: fala um pouquinho da prioridade em engenharia, porque aqui a gente está tentando, eles foram pesquisar e cada um deles teve uma concepção da empresa diferente. Então, a gente quer escutar de você como é que nasceu, qual que é o foco principal de vocês, o que, que vocês fazem. Ninguém consegue abrir a câmera para mostrar uma carinha para ele, parece que estou eu na reunião. Obrigada, Lucas. Isso, Carol. Ele caiu porque ele está no celular, tá? Ele tinha me avisado, ele está em Campinas. Ele está num evento lá. Então ele deve estar entrando de novo. Tecnologia, Fabrício, celular. Ah, agora voltou. É que pegou, eu entrou no Wi-Fi do hotel e aí caiu. Então tá, vamos lá. A prioridade de engenharia hoje a gente faz prestação de serviço. Em que área? Mais na parte elétrica. A gente está começando a querer começar um pouco de civil agora. A gente contratou um engenheiro civil para trabalhar lá. Só que o nosso forte mesmo é elétrica. Hoje a gente está dentro da ADM do Brasil, Bung, JBS, Seara, BRF, que também está do mesmo grupo, aí a gente está dentro da Suzano. Então, praticamente dentro das maiores empresas que a gente tem dentro do estado, a gente está dentro. Inclusive, a gente presta um ou outro serviço fora do estado. Assim, a gente tem ideia de abrir futuramente uma base fora, só que primeiro eu tenho que consolidar bem os funcionários que eu tenho hoje. Porque, assim, tá difícil de arrumar funcionário bom, sabe? Então, assim, entra, aí às vezes o cara, assim, é ruim, você treina, ele fica bonzinho. Aí ele sai e vai para outro lugar. Então, a nossa retenção acaba sendo, às vezes, sendo meio baixa, sabe? E assim, como todo mundo, e assim, normalmente a maioria das empresas que tá no mesmo segmento gosta de roubar todos os meus funcionários, sabe? E aí eu não fico brigando por causa de salário. E por que que a maioria rouba da gente? Porque, assim, tecnicamente a gente é muito bom, sabe? Então, e Há assim, eu quanto tenho tempo no paciência, mercado, Fabrício? 2 anos só. 2 anos. É uma empresa 2 anos. jovem, né? Exato, e para 2 anos, que assim, no primeiro ano a gente já entrou dentro da DM do Brasil e de um monte de empresa gigantesca, que ninguém acreditou que a gente conseguiu entrar. Só que conseguimos entrar por quê? Porque a gente conversava direto com quem eram os gestores, e nessa conversa ele via, não, o cara sabe o que tá fazendo, ele não caiu de paraquedas aqui, você entendeu? E assim, que nem, por exemplo, eu, Fabrício, que nem eu fiz minha graduação em engenharia elétrica, falta 2 semestres para mecânica, só que eu não pretendo terminar tão cedo. Fora isso, o que? Eu tenho 3 pós, eu tenho um mestrado que falta 4 créditos para terminar. E assim, eu faço todo ano, eu faço pelo menos 5, 6 cursos fora. Que nem hoje, essa semana eu tô em Campinas fazendo um curso. Então, acabo que eu acabo fazendo um network muito grande. Então, assim, É isso que eu abre te as perguntava. portas. Até é uma pergunta delicada, vamos dizer assim, mas você falou o nome de grandes empresas, né? Então, tem Uhum, vários caminhos de chegar a essas empresas. Muitos caminhos a gente sabe que são políticos, político no sentido, não estou te falando, não estou falando partidário, né? uhum. Mas politicagem, eu conheço alguém, Paraná. Você acha que é isso junto com a parte técnica, ou a parte técnica de vocês realmente é uma coisa que sobressai aos olhos? É as duas, mas a parte técnica nossa é muito forte. Que nem eu falo assim, quando eu vou numa reunião com um cliente, assim, não tem do cliente perguntar e eu responder, assim, ou a gente responder, eu acho. Não, eu falo, é isso aqui, ó. É isso daqui o problema. E eu já dou, eu falo, ó, isso daqui você tá com problema por causa disso, isso, isso e isso, né? Uhum. Assim, porque eu estudo muito, por quê? Porque, assim, eu tenho vergonha de falar, pô, sou engenheiro, chega um lugar, o cara me pergunta e eu não sei. Não que a gente tem que saber tudo, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando e estudando, né?
Então, acaba que, assim, tecnicamente, assim, é difícil, que nem, por exemplo, a gente atende a Vetorial, ali, aquela indústria de ferro, a gente atende a Cimaçu, e, assim, tudo, assim, dentro da Suzano hoje, assim, você tem uns engenheiros que ganham muito bem dentro da Suzano, sabe? E dentro deles, todo dia eles, Fabrício, como que é isso daqui, Fabrício, como que faz aquilo? Por exemplo, tem de referência da engenharia elétrica, tem, por exemplo, o Geraldo Kinderman, que é um cara que faz parte de proteção e tudo mais, e ele tem um livro, e a maioria de base das faculdades de engenharia elétrica é em cima do livro dele. Tá, E desculpa a hoje, minha por exemplo... ignorância, mas quando você fala, a gente não é da área, né? Quando você fala cuido da parte elétrica, o que é exatamente isso? É placa solar? É instalar tomada? É fazer um projeto para isso que você vai instalar é tanto de carga que a gente precisa ter, entende? Você De explica um elétrica, vamos lá. pouquinho para a gente, porque para a gente tentar entender. De elétrica, praticamente tudo. Tudo que eu falo é tudo mesmo. Por exemplo, assim, parte de solar, fazemos. Por exemplo, a gente está fazendo agora lá do IFA, que é uma indústria farmacêutica que está abrindo terreno. A gente está fazendo lá, são 600 placas que a gente está instalando lá, né? E a gente, assim, o pessoal do Senai Empresa indica muita gente, porque o pessoal do Senai Empresa já conhece o nosso serviço e sabe que faz bem feitinho, senão ele nem falar e indicava. Nossa, esse é um caminho maravilhoso, hein, Fabrício? O pessoal do Senai de indicar vocês, muito legal. Isso, a maioria do pessoal do Senai Empresa, eles indicam a gente, sabe? Aí fora isso daí, por exemplo, a parte que nem lá na Casper, em Chapadão do Sul, a gente tá fazendo a automação do silo deles, né? A automação de temperatura de mancal e mais um monte de outras coisas lá. Aí, por exemplo, agora a gente está fazendo ali na Brasil Import, a gente tá fazendo, ele está reclamando que, por exemplo, só uma das salas está dando problema de oscilação de energia e está derrubando o servidor financeiro deles. Aí o que acontece? Aí a gente colocou analisador de energia para fazer análise da qualidade de energia. Por exemplo, Fabrício, para que mais você faz a qualidade de energia? Eu faço, por exemplo, hoje a gente faz bastante serviço para a Energisa, eu que faço o comissionamento de religadores da parte de proteção da Energisa, né? Então, assim, a gente, praticamente assim, da parte elétrica, a gente faz de tudo. E não é tipo assim, superficial, que nem eu falo, não gosto de entrar nada que eu sei mais ou menos, não. Eu vou, estudo, eu sei, agora a gente pode fazer, você entendeu? Então eu faço, aí que nem parte de projeto. Eu faço projeto para Águas, faço projeto para Sanesul, faço projeto para Vale do Rio Doce, faço projeto para Suzano, né? Então são tudo pessoal que eu faço projeto, são pessoas bem criteriosas que tem na análise, senão a gente não tava lá dentro. Tá, então você tem dois tipos, vamos dizer, só para a gente entender a precificação ou a cobrança. Você tem um projeto, que você deve cobrar um valor pelo projeto, é isso? Isso. E você tem a execução do serviço. Exato. Aí os serviços são execução em si, de serviço, a gente, por exemplo, do Forte, a gente tá fazendo o Comper lá toda a parte elétrica do Comper lá de Dourados, a gente fez aí da Avenida Guaicurus, na verdade da Frida Puchan, que é o segredo deles. Tá. Normalmente eu não gosto muito, sabe, desse tipo de obra, porque ela ocupa, desse tipo de execução que ela ocupa muito tempo, e assim, é chato, assim, o pessoal que dá a obra, normalmente eles são desorganizados, então sempre estoura de um lado o cronograma e sempre cai para você correr atrás do problema, sabe? Então, desse tipo de obra eu não gosto muito, eu gosto de fazer o quê? Mais obra assim, pesada, tipo subestação de energia de 13.800, 34 mil volts, 138 mil volts, né? Então, isso daí são serviços que, assim, é mais remunerado e é mais técnico. Especializado, né? Na verdade, há uma valorização pelo nível de especialização desse nível de serviço, né? Hoje você tem quantos funcionários ou quantas pessoas da sua equipe, eu não sei se são funcionários, são parceiros, se são prestadores de serviço? São todos CLTs, sem exceção. A gente tá com mais ou menos 20, mas eu precisaria chegar pelo menos nos 30 agora, sabe? Só que assim, a gente coloca para entrevistar e assim, é difícil, tá muito difícil de contratar mesmo, né? Assim, realmente, que nem eu falo, o pessoal quer ir lá, bater o ponto, de preferência se der para não trabalhar melhor, e receber no final do mês, sabe? Exatamente. Eles estão comissionados de alguma forma, ganham por desempenho, você tem algum plano desse? Pensa em fazer alguma coisa assim para uma retenção um pouco maior? Sim, eu penso. Antes eu estava pensando em duas formas. Eu estava pensando em fazer um lucro, divisão de lucro semestral, do que desse lucro, para todo mundo. Porém, agora não. Agora eu tô pensando em fazer o quê? Eu quero fazer, tipo, uma porcentagem do lucro daquela obra para os funcionários que trabalhar na obra. Então, eu vou falar, se você pegar e você fizer alguma coisa que for muito demorado, teu lucro é menor.
Se você fizer cagada que tiver prejuízo, teu lucro é menor. Então eu tô pensando... Vamos aqui, até já pegar um caminho aqui, porque a pergunta fatídica lá para o final vai ser, se você fosse escolher 2 ou 3 pontos imediatos de melhoria na sua empresa, que a gente pudesse te trazer um projetinho pronto, entendeu? Algo escrito, que a gente vai te explicar. RH seria um deles, você acredita? Com certeza, com certeza. Tá. Hoje, no meu RH e financeiro, é uma menina só que faz. Como é que é o seu processo seletivo? Normalmente a gente chama o pessoal vai lá e aí passa pela menina do RH, aí ela vê mais ou menos assim, tipo, parece que quer trabalhar. Aí depois a gente chama para conversar tecnicamente um pouco, e a gente descobre que a maioria não sabe nada, mas eu falo que não tem problema, eu falo, o cara pode não saber nada, eu só quero que queira trabalhar, porque eu ensino, você entendeu? Perfeito. Isso daí eu não ligo. Essa é uma visão maravilhosa, Fabrício. Ótimo. Então, a menina do RH, se em algum momento a gente precisar conversar com ela, dá para fazer uma entrevista com ela também? Com certeza, sem problema nenhum. Tá. E continua falando, aí você vai, você recruta, seleciona, contrata, aí essa equipe passa por um treinamento, por uma orientação, como é que funciona? Normalmente, então, esse daí é um negócio que a gente quer mudar, que é o seguinte. Por exemplo, a gente não tem um plano de integração. Normalmente o cara entra, no outro dia ele já está na obra. Né? A gente pega o que está de frente e ele vai junto para a obra. Isso daí a gente quer fazer agora, a gente quer começar a fazer pelo menos sempre o primeiro dia fazer a integração para explicar, é assim que a empresa funciona, essa daqui são as pessoas assim, assado, que muitas vezes eu vejo que o cara vai para a obra e fica perdido, não sabe quem que ele obedece, quem que ele não obedece, sabe? Sim. Então, isso daí, a gente está querendo melhorar isso daí é um dos pontos que eu preciso melhorar, né? E aí na seleção, hoje eu tô assim na seleção, se o cara não arrastar muito o pé, eu já falo contrata, a gente experimenta, 45 dias, não deu, manda embora. Que nem, por exemplo, agora eu tô com 3, que já tá para vencer os 45 dias, e dos 3, os 3 vai embora. Aí agora tem outros 3 que a gente pegou semana passada, que parece que dos 3, 2 a gente vai ficar, né? Mas assim, é que nem eu falo assim, tá no nível, assim, eu falo que não é... E eu cheguei mais uma conclusão nesses tempos. É perigoso a gente mandar todo mundo embora. Por quê? Porque assim, ninguém é do jeito que a gente quer. Eu tô vendo que o quê? A gente vai ter que ensinar. Cara, você tem que trabalhar assim, você tem que trabalhar assado. Que nem tinha um guri que todo mundo queria mandar ele embora porque falava que ele era colado, né? E realmente, ele é colado. Só que assim, ao mesmo tempo eu falo pro pessoal que tá na frente, eu falo, cara, você tem que entender o negócio. Se você tá na frente, é fácil. Você que tem que falar, fulano, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem a proatividade nenhuma. Mas se você mandar a maioria executar, não tem, na verdade, Fabrício. Exatamente. Aí eu falo, se você mandar executar, ele executa. Então não adianta a gente ficar esperando que o cara vai fazer, que eu já descobri hoje que não faz. Que nesses dias o guri tava levantando um mastro lá, e o cara tinha capacidade de estar olhando, 3 levantando, e ele só olhando. Em vez dele lá, aí um dos caras falou, pô, vem ajudar aqui, aí ele foi ajudar. Em vez dele, o cara é simples, pô, vou ajudar os 4 lá, né? Não ajudou nada. Fabrício, você está trazendo todos os nossos problemas diários de todas as empresas do mundo, meu amor. Esse é o desafio. Só que olha só que legal. Vamos ver se eu consigo fazer uma leitura um pouco diferenciada. Eu acho que realmente esse é um foco muito legal, que a gente tem condições de te ajudar. Tipo, manualizar a sua entrada, sabe? Fazer um mini manual de boas-vindas. Olha, aqui funciona isso, as regras são essas. Né? Então, assim, o plano, depois eu bolo com os meus alunos, porque a gente é muito criativo, né? Só que eu vejo assim, hoje o seu problema maior está na retenção e na contratação de uma boa equipe, e não necessariamente na venda, né? Você está conseguindo vender bem, vamos dizer assim, você tem clientes, mas você precisa conseguir atender bem esses clientes, que aí seria o gap que você está. É isso mesmo, ou você também tem problemas na venda? Não, exatamente isso, sabe? Exatamente isso. Para você ter uma ideia, essa semana quase que eu mandei uma mensagem no grupo. Falei, galera, não vende mais nada. A gente tem que terminar o que a gente está fazendo, porque senão a gente não vai dar conta de fazer. Estou te entendendo. Entendeu? Ótimo. E a gente tá dessa forma mesmo. Entendi. E, bom, aí o resto das coisas, agora que eu peguei a linha de raciocínio, eu digo que é uma área bem confortável para a gente navegar, tá? Porque eu sou professora de marketing, sou professora de RH, então a gente consegue fazer um trabalho, talvez não no time necessário que você precise, porque eu já te expliquei, a gente é um trabalho que trabalho com certeza. Que a gente vai com os alunos, aí é estudo,
na próxima aula eu dou desafios para eles vão pesquisar quais são as melhores empresas de engenharia, o que elas fazem, né? Então, assim, a gente tem um trabalho todo acadêmico envolvido, mas olhando para a sua empresa. Por isso que eu estou te perguntando, por exemplo, desses 30 funcionários, né, que você falou que tem? 20 e pouquinhos eu tô. 20 e Mas eu pouquinhos. tinha que chegar pelo menos nos 30. Quanto é a parte técnica, quanto é a parte administrativa, financeira? Você falou que tem uma menina no RH. Isso, eu já cheguei a ser na parte de escritório 12 e ter 8 no campo. Tá. Hoje eu tenho no escritório 1, 2, 3, 4, contando comigo 5, 6 pessoas no escritório e o restante é campo. Entendi. Né? Então, hoje eu já tenho mais enxugado, por quê? Porque algumas coisas eu deixei de pegar para fazer porque não estava dando tempo, comia muito tempo, né? E aí eu comecei a focar mais só no pessoal de campo mesmo, só que assim, hoje eu vejo que eu começo a ter uma defasagem justamente no RH, porque a minha menina faz toda a parte do financeiro, e a parte de RH em si mesmo, ela não entende muito, sabe? Entendi. Então acaba que assim, ela tenta fazer o melhor dela, porém eu vejo que não é o suficiente porque a gente precisa ali dentro. Entendi. E todos são CLT, vamos manter dessa forma, né? Todos, sem exceção, É porque acontece, essas empresas, você não entra dentro se quem você mandar não for CLT, entendeu? Não, claro, eu entendi. Na verdade, você fez uma escolha estratégica, vivendo, né, esses 2 anos, de atender os maiores clientes que trazem problemas mais robustos, vamos dizer assim, do que ficar fazendo, desculpa, mas fazendo obrinha, que, vai ali, faz um negocinho, puxa uma tomada, você perde um tempo danado, você às vezes utiliza uma mão de obra super especializada para fazer uma coisa que qualquer eletricista comum faria. É mais ou menos isso. Você fez uma escolha estratégica. Exatamente isso, ó. Para você ter uma ideia, eu vou te dar valores, eu acho que eu creio que não tem problema, mas, por exemplo... Não tem, é só a gente que vai falar disso, viu, Fabrício? É só entre nós mesmo. Dentro da Suzano, um posto de transformação eu faço em 2 dias, tá? Um posto de transformação, por exemplo, só com uma das empresas, eu fechei 20 postos de transformação, né? E desses postos que eu fechei, deu 25 mil cada um. Você entendeu? Então, aqui dentro, fora da Suzano, se você for fazer isso, você vai gastar, você ganha muito menos do que isso, entendeu? Você gasta quanto para fazer? Se eu for colocar na ponta do lápis, 3 mil. Tá. 3 mil. Incluído mão de obra, tudo não? Tudo. Material, mão de obra. Você tem alguma planilha de controle de custos fixos? Essa é uma outra coisa que a gente pode também te dar uma... Tem? Tá. Eu posso mandar para vocês. Na verdade, eu tenho 2 planilhas. Eu tenho uma planilha que é minha de cálculo, que eu coloco a minha planilha de cálculo para me dar o orçamento, e a minha planilha de comissão. A minha planilha de comissão, como que funciona? O vendedor, eu dou 10% do lucro líquido da obra. Então, eu apresento para o vendedor tudo que ele fechar, tipo, você fechou isso daqui, a gente gastou aqui, tá aqui as notas, aí disso daí, o que eu cobro? Fabrício, o que você cobra? Eu não cobro só o que eu gastei. Isso é a mão de obra do funcionário. Eu também cobro, por exemplo, assim, eu tenho um equipamento que custa 20 mil reais. Aí eu cobro pelo menos uma diária, eu gastei, esse equipamento tem o desgaste dele. Então, por exemplo, eu cobro lá, por exemplo, 180 reais a diária desse equipamento. E eu vou colocando tudo dentro da planilha de comissão. Aí depois a gente vai e coloca. E eu tenho uma planilha que é a planilha de cálculo de material, que eu coloco lá quantidade de material, quanto custa, qual que é o meu BDI em cima dele. Aí embaixo da de material tem, por exemplo, eu tenho que terceirizar alguma coisa, por exemplo, um Munk, alguma coisa assim eu tenho que pegar, então eu coloco o custo dele, BDI, e embaixo eu coloco a minha mão de obra. Aí depois, deslocamento, alimentação e coisas diferentes. Tá. Não, perfeito. A gente vai precisar de acesso a algumas informações dessas, mas eu acho que o ponto focal nosso, se você tiver de acordo, que é uma área que a gente pode navegar e talvez seja uma área difícil para vocês, até pela formação de vocês, é essa proposta de RH, de recursos humanos, de gestão de pessoas. Podemos trabalhar nessa linha? Com certeza. Até porque eu penso assim, eu falo, gente, vocês estão 8 horas aqui dentro. Qual que é a diferença de você estar 8 horas trabalhando e 8 horas parado? Vamos trabalhar, né? Eu vejo desse jeito, mas a maioria não vê assim, não. Eu falo, cara, é difícil. É um trabalho de mudança de comportamento, de DNA. Enfim, eu acho que a gente consegue te fazer uma coisa bem legal, assim, diferente. Assim, eu vou trabalhar com eles para isso. Caroline, quer abrir o microfone? Pode perguntar, Carol.
Na verdade, professora, a minha dúvida sobre essa questão de processo, de custo que ele estava falando, se é ele que faz a parte de cotação, ou se tem uma pessoa responsável por isso, entendeu? Como a seletiva, uma pessoa que faz tudo isso, essa é a minha dúvida que ficou. Tá. A precificação faz eu e mais outro engenheiro, mas a maioria é que o outro é civil. Na verdade, eu tenho mais um engenheiro eletricista e mais um engenheiro civil. Tá? O engenheiro civil, algumas coisas mais simples de elétrica, ele também faz orçamentação, as mais complexas eu faço, e hoje o outro engenheiro eletricista, ele fica só para fazer projeto, que inclusive no projeto, até que eu ia falar para você, normalmente meus projetos são baratos, eles são baratos do seguinte aspecto, eu prefiro fazer um projeto barato, pegar o projeto e ter a chance de ganhar na execução, que eu ganho muito mais que num projeto. Entendeu? Perfeito. Então, normalmente, é uma estratégia que eu tenho também. Aí que acontece? Aí da precificação eu tenho um rapaz que ele faz toda a parte de cotação com fornecedores. Sempre eu falo, faz cotação com fábrica, ele faz cotação com fábrica, e depois eu falo, eu preciso disso, isso e isso. Eu jogo para ele uma planilha de material, e ele me retorna com os valores. Aí, mas normalmente compras, sou eu que acabo fechando no final. Hoje que eu tô soltando um pouco mais a mão deles, por quê? Porque no começo eles tinham uma briga que eles falavam, a gente não se sente livre, porque, tipo, sempre você tá metendo a mão pra você orçar. Eu falei, eu vou parar de meter a mão o dia que eu der um orçamento pra vocês e eu não achar um mais barato. Porque sempre eles aí sempre eu vou lá, tá aqui, eu achei um tantos por cento mais barato. Por que você não achou, né? Então, mas a maioria passa por mim. Tá. Você não considera a sua empresa uma empresa familiar? Não. Tá. Não, eu só estou perguntando porque eu não vejo características de empresa familiar, o que é bem comum em várias outras, né? Mas realmente não tem, uma gestão bem profissionalizada, né? E mesmo você se tem tivesse... missão, visão, valores, alguma coisa... Tenho, posso te mandar que nem eu mais sei, viu? Não, eu fiz no começo. Na verdade, Fabrício, eu tô te perguntando porque é uma coisa que a gente nem faz mais, sabia? Mas, pra gente, é importante se você tiver esse material, porque a gente consegue entender o que você pensou, o que vocês pensaram, entendeu? Então, não é uma questão assim. Eu já vou resumir para você. Eu sou uma pessoa que não liga para dinheiro. Tipo, eu não ligo para ser o cara rico, tanto que hoje o meu apartamento tem 40 metros quadrados. Meu carro é um Kwid. Pô, Fabrício, você tinha condição de andar melhor? Tenho. Mas, cara, para mim não faz diferença. Tanto que, assim, quando eu penso em divisão de lucro, eu não penso na divisão de lucro, assim, só por causa de retenção. Eu penso que eu não ligo, assim, de realmente ficar rico. Não, velho, eu quero que os outros prosperem comigo. Eu quero subir juntos, entendeu? É o seu propósito, né? É o que você gosta de fazer. Uhum. Eu digo, quando a nossa paixão tá naquele lugar, o dinheiro é uma consequência natural. Não é que nem que a gente não goste. É muito bom ter dinheiro, e muito bom ganhar dinheiro. Mas o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem realizado. E você está se encrencando em coisas que é complexo mesmo, Fabrício. Gente, é uma mão de obra que parece especializada, mas é muito despreparada, né? Então, é um cara que está dentro da obra, que tem que entender muito de algumas coisas, mas não tem eu diria, um repertório cultural, às vezes, até de cancha, de resolver problemas. Então, eu entendo você perfeitamente. Fique tranquila, porque essa é uma área que eu naveguei muito tempo. E mais 2 pontos só que eu queria colocar. Assim, eu não sou centralizador, embora o pessoal fale que eu sou, né? Só que eu falo, não é que eu sou centralizador, eu falo que o problema é que vocês não resolvem, e acaba tendo que vir para mim. Né? Eu falo, cara, o melhor dos mundos é eu nem trabalhar e vocês ganhar dinheiro para mim, eu falo dessa forma, você entendeu? Então, eu tento descentralizar o máximo possível, mas o conhecimento deles é bem mais limitado que o meu. Por quê? Porque eu sempre estou estudando, eles já não, né? Tá. E a outra coisa que eu estou querendo fazer é a parte de gestão de custo. Tá. Eu estou em contato com a Microsoft, porque eu quero colocar o MS... Lucas, tá? Eu quero colocar o MS Project dentro da empresa. Você já trabalhou com o MS Project? Você já viu como que é? Mas eu nunca, mas eu conheço o sistema. Isso, normalmente o pessoal usa só para fazer o diagrama de perto, só para fazer um cronograma. Mas ele é muito mais completo que isso. Por exemplo, o que eu posso fazer? Lá dentro eu posso colocar, por exemplo, eu tenho 5 obras rodando. Eu vou lá, coloco o meu cronograma nas 5, e, por exemplo, lá dentro eu listo lá, eu tenho tantos funcionários. E tanto de material e tanto de recurso, tanto humano quanto recursos materiais. Tá. Aí eu pego e coloco ali, por exemplo, para essa obra eu vou mandar o recurso Flávio, o recurso Fábio e o recurso Henrique.
Ok. Na outra obra, eu vou colocar tal e tal recurso humano. Na outra, eu quero mandar o Flávio. Aí ele já vai avisar, tal fulano não dá para você mandar, porque você já alocou ele em tal obra. Você, pô, não dá, então vou alocar outro. Ferramental, por exemplo, vamos alicate de compressão. Alicate um exemplo. A gente tem 3, entendeu? Se eu alocar ele, por exemplo, em 2, aí eu coloco em mais uma, e eu for colocar na quarta, ele já vai falar, você já tá mandando para tal obra, você não pode mandar para cá. Fora isso, ele já me gera todo um custo. Eu alimento o custo de cada funcionário nela direto. Por exemplo, esse funcionário me custa tanto por mês, e normalmente, como que você calcula o custo, Fabrício? Eu coloco o salário base, mais 30% que é a periculosidade do eletricista, e multiplico por 1,6, que é mais ou menos o custo que você tem aí de imposto com ele que você vai ter, né? Normalmente eu já fiz o cálculo, dá 1,50 alguma coisa, calculando tudo, sabe? Assim, 13º e por aí vai. Desce, a multa de 40%, dá 1,6 mais ou menos. Exatamente, aí eu coloco lá. E aí é assim que eu calculo o custo para tudo. E aí eu vou lá e coloco esse custo. Coloco o custo de material. Então, daí, por exemplo, terminei a obra, fechei a obra, ele vai me dar, por exemplo, Fabrício, você teve tantos de adiantamento ou tantos de atraso. Você gastou, o custo foi tanto. Então, ele já me gera tudo isso daí lá dentro. Por exemplo, um negócio que eu fiz agora que deu legal, eu peguei, a gente estava fazendo todas as preventivas dos atacadões, do MS-MT, a gente tá fazendo Goiás agora. Então, o que acontece? Lá, o período é de madrugada, é um período ruim. Aí o cronograma inicial era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Só que lá em Cuiabá, então, eu tenho custo, eu tenho hotel, eu tenho alimentação. Então, eu falei para meus funcionários assim, eu falei, o cronograma de vocês é dia sim, dia não. Cada dia que vocês anteciparem um dia, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o custo de alimentação, o custo de hospedagem. A gente vai rachar no meio esse valor. Metade eu economizei, a outra metade eu dou para vocês de gratificação. Fizeram num tapa. Era para fazer 30 dias, eles fizeram em 15. 2 palitos, né? Exatamente. Em 15 dias estava pronto. Aí eu falei, bom, que todo mundo ganha. Na verdade, eu economizei e eles ganharam mais, sabe? Então, assim, eu tento também ter essa visão. Eu gosto que os outros fiquem felizes, sabe? Então, também eu tenho essa visão de fazer assim, pelo menos. Maravilhoso, Fabrício. Olha, é uma visão muito legal, é muito difícil. Eu já vou, assim, te elogiar publicamente, porque é muito difícil encontrar empresários com essa visão, né? Os empresários que normalmente, inclusive, principalmente os que normalmente procuram ajuda, né? Procuram algum nível de consultoria como a nossa, são empresários que não têm normalmente essa visão de gestão, de compartilhamento, de propósito, né? De gostar daquilo que faz. Então, fique bem tranquilo que a gente vai tentar trabalhar num projeto lindo para você. Eu quero abrir agora para a minha equipe aqui. Eu tenho pouco tempo, tenho mais 5 minutos, meninos e meninas. Fabrício, não, Bruna, Caroline, Elaine, Lucas, Juan, que chegou aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. No segundo momento, a gente marca. Aí, a partir de agora, se quiser perguntar... Fala, Carol. Tá de boa, professora. Deu tranquilo, bastante. Né? Não, eu também acho que a gente já tem bastante informação para trabalhar. Agora, depois, com calma, eu passo para vocês os desafios dos estudos, para a gente montar uma coisa legal. E aí, a partir do próximo encontro, possivelmente são eles diretos com você, tá, Fabrício? Aí eles devem perguntar para você, marcar uma entrevista, ir lá, conversar, porque vai ter que entrevistar a menina que está no RH hoje em dia, para a gente entender o que está sendo feito, para a gente fazer alguma coisa que faça sentido para vocês. Mas com um pouco mais de tempo a gente consegue fazer isso. E lembrando, a gente vai mandar, responda no seu tempo, no seu time. Eu sei que a vida de vocês é super corrida, e a gente vai trabalhando nesse projeto pontualmente. Toda a aula a gente vai falar dele, vai desenvolver cada vez mais, tá bom? Não, sem problema algum. Então tá bom, Fabrício. Muito obrigada pela sua disposição. Eu sei que você está viajando. Bom evento aí, bom treinamento e boa viagem de volta, tá bom? Tá feito. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Fabrício. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Carol, depois eu vou editar isso aqui, que eu tiro aquele comecinho que ele não tava, eu edito e posto no YouTube e mando para vocês o link, tá bom? Querem falar alguma coisa? Tá bom, professora. Não, Lucas, tranquilo? Obrigado. Tranquilo. Então tá bom. Beijo e boa aula para quem vai na aula. Tchau, tchau. Tá.